O que você diria se eu te contasse que cada vez que você assiste televisão, usa seu telefone celular ou simplesmente toma um banho quente, está vivenciando o resultado direto de mentes brilhantes que nasceram nas montanhas geladas da Escócia? Este país pequeno, com menos habitantes que a cidade de São Paulo, conseguiu transformar radicalmente a forma como toda a humanidade vive, trabalha e se relaciona. Você está prestes a descobrir histórias que vão questionar tudo o que pensava saber sobre progresso e inovação. Cada revelação que compartilharei mostrará como indivíduos determinados conseguiram superar limitações aparentemente impossíveis para criar tecnologias que hoje consideramos indispensáveis. Prepare-se para uma jornada que vai desde laboratórios improvisados até descobertas que salvaram milhões de vidas. O que torna essas histórias ainda mais impressionantes é que muitas dessas invenções revolucionárias nasceram de situações de necessidade extrema ou acidentes completamente inesperados. Vamos começar nossa jornada com uma descoberta que literalmente mudou como a humanidade se aquece. A primeira revelação vai surpreender qualquer pessoa que já se aqueceu próximo a uma lareira ou fogão. O sistema de aquecimento central, que hoje consideramos básico em qualquer construção moderna, foi desenvolvido por William Strutt em 1792. Mas a motivação por trás desta invenção tem uma história tocante que poucos conhecem. Strutt estava preocupado com as condições desumanas nas fábricas têxteis da época. Os trabalhadores, incluindo muitas crianças, passavam horas em ambientes gelados e úmidos que causavam doenças respiratórias graves. Ele sabia que precisava encontrar uma forma eficiente de aquecer grandes espaços sem criar os perigos dos fogões individuais, que frequentemente causavam incêndios devastadores. A solução genial de Strutt foi criar um sistema onde o ar era aquecido em um local central e depois distribuído através de dutos por todo o edifício. Parece simples agora, mas na época era uma engenharia revolucionária. Ele estava resolvendo simultaneamente problemas de saúde pública, segurança contra incêndios e eficiência energética. O primeiro sistema de aquecimento central foi instalado em um hospital em Derby e os resultados foram extraordinários. As taxas de mortalidade diminuíram drasticamente, os pacientes se recuperavam mais rapidamente e o ambiente se tornou muito mais saudável para todos. A notícia se espalhou rapidamente e logo edifícios por toda a Europa estavam adotando a tecnologia escocesa. Strutt não apenas aqueceu edifícios, ele aqueceu corações ao salvar vidas com sua genialidade. A segunda descoberta vai revolucionar sua compreensão sobre como nos protegemos de doenças. Joseph Lister, cirurgião escocês, desenvolveu os princípios da cirurgia antisséptica em 1865. Sua descoberta não foi apenas médica, foi uma batalha épica contra a ignorância e tradições mortais que persistiam há séculos. Antes de Lister, as cirurgias eram praticamente sentenças de morte devido às infecções. Os médicos operavam com as mesmas roupas sujas que usavam na rua, não lavavam as mãos entre pacientes diferentes e consideravam pus nas feridas como sinal de cicatrização saudável. A taxa de mortalidade pós-cirúrgica chegava a 80% em alguns hospitais. Lister estava obcecado em descobrir por que tantos pacientes morriam após cirurgias tecnicamente bem-sucedidas. Ele estudou os trabalhos de Louis Pasteur sobre micro-organismos e teve uma intuição revolucionária. E se existissem criaturas microscópicas invisíveis causando as infecções mortais? Para testar sua teoria, Lister começou a usar ácido carbólico para esterilizar instrumentos cirúrgicos, limpar feridas e purificar o ambiente operatório. Seus colegas consideraram a ideia ridícula e trabalhosa. Por que complicar procedimentos que já funcionavam há gerações? Os resultados falaram por si. As taxas de mortalidade no hospital de Lister despencaram para menos de 15%. Pacientes que antes morreriam inevitavelmente começaram a se recuperar completamente. Mas mesmo com evidências irrefutáveis, Lister enfrentou resistência feroz da comunidade médica conservadora. Lister lutou não apenas contra germes invisíveis, mas contra a ignorância que matava mais que qualquer doença.
O terceiro segredo vai mudar completamente sua visão sobre comunicação à distância. James Bowman Lindsay inventou a lâmpada elétrica incandescente em 1835, 26 anos antes de Thomas Edison. Mas a história de Lindsay mostra como às vezes a genialidade chega no momento errado da história. Lindsay era professor em Dundee quando começou seus experimentos com eletricidade. Ele estava fascinado pela possibilidade de criar luz artificial que fosse mais segura e eficiente que velas e lamparinas a óleo. Seus primeiros experimentos foram realizados em condições extremamente precárias, usando equipamentos que ele mesmo construía com materiais reciclados. Em uma demonstração pública histórica, Lindsay conseguiu iluminar uma sala inteira usando sua lâmpada elétrica. Os espectadores ficaram absolutamente extasiados. Nunca tinham visto uma luz tão brilhante e constante sendo produzida sem fogo. Para eles, aquilo era pura magia transformada em realidade. Mas Lindsay cometeu um erro que mudou o curso da história. Ele não patenteou sua invenção imediatamente. Além disso, a tecnologia de geração de eletricidade ainda era muito primitiva na época, tornando suas lâmpadas impraticáveis para uso comercial. Quando Edison finalmente popularizou a lâmpada elétrica décadas depois, poucos lembravam do pioneiro escocês. A tragédia da história de Lindsay nos ensina uma lição poderosa sobre inovação. Não basta ter a ideia certa, é preciso também ter o momento certo, os recursos certos e a estratégia comercial certa. Lindsay tinha genialidade, mas não tinha o contexto histórico adequado para transformar sua descoberta em revolução mundial. Lindsay acendeu a primeira luz elétrica, mas não conseguiu iluminar seu próprio caminho para o sucesso. Agora vem uma revelação que vai fazer você repensar toda a sua compreensão sobre transporte marítimo. Patrick Miller desenvolveu o primeiro navio a vapor funcional do mundo em 1788, quase 20 anos antes de Robert Fulton ser creditado com esta invenção nos Estados Unidos. Miller era um banqueiro de Dumfries que estava obcecado com a ideia de criar navios que não dependessem exclusivamente de vento ou remos humanos. Ele observava constantemente os problemas enfrentados por navegadores quando ficavam presos em calmarias ou quando precisavam navegar contra ventos fortes. Sua primeira inovação foi criar navios com múltiplos cascos conectados, que eram impulsionados por rodas de pás acionadas manualmente pela tripulação. Esta configuração já era revolucionária, mas Miller sabia que podia fazer melhor. Ele começou a experimentar com máquinas a vapor adaptadas para uso marítimo. O primeiro teste do navio a vapor de Miller foi um sucesso espetacular. A embarcação conseguiu navegar contra correntes fortes e ventos contrários, mantendo velocidade constante independente das condições climáticas. Os observadores ficaram impressionados com a autonomia e confiabilidade da nova tecnologia. Miller chegou a construir vários navios a vapor e operou serviços comerciais regulares entre diferentes pontos da Escócia. Seus navios provaram definitivamente que a propulsão a vapor era superior à navegação tradicional em termos de confiabilidade e velocidade. No entanto, questões financeiras e a falta de visão comercial impediram que ele expandisse sua operação globalmente. Miller dominou os mares com vapor, mas não conseguiu navegar pelas águas turbulentas dos negócios. Se você já se impressionou com os fatos anteriores, precisa demonstrar seu apoio deixando um like neste vídeo. Seu engagement é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos reveladores como este. E não esqueça de se inscrever no canal, porque temos muito mais segredos históricos fascinantes para compartilhar com vocês. A quinta descoberta vai transformar sua percepção sobre medicina moderna. John Hunter, cirurgião escocês do século XVIII, revolucionou completamente a cirurgia ao transformá-la de um ofício brutal em uma ciência precisa, baseada em conhecimento anatômico profundo. Hunter cresceu em uma época onde cirurgiões eram considerados pouco melhores que barbeiros. A profissão médica era dominada por teorias antigas e práticas que frequentemente causavam mais danos que benefícios. Hunter decidiu que isso precisava mudar radicalmente. Ele começou estudando anatomia de forma obsessiva, dissecando centenas de cadáveres para entender exatamente como o corpo humano funcionava.
Este conhecimento detalhado permitiu que ele desenvolvesse técnicas cirúrgicas muito mais precisas e eficazes que os métodos tradicionais. A abordagem revolucionária de Hunter era baseada em observação científica rigorosa ao invés de tradições não questionadas. Ele documentava meticulosamente cada procedimento, analisava resultados e constantemente refinava suas técnicas baseado em evidências empíricas. Seus métodos foram tão superiores aos tradicionais que ele rapidamente ganhou reputação como o melhor cirurgião da Europa. Pacientes viajavam de países distantes para serem operados por Hunter. Ele treinou uma geração inteira de cirurgiões que espalharam seus métodos pelo mundo todo. Hunter transformou a cirurgia de apostas desesperadas em ciência precisa que salva vidas. O sexto segredo vai chocar você com sua relevância para a nossa vida digital atual. Patrick Ferguson inventou o primeiro rifle de repetição prático em 1776. Esta arma revolucionária podia disparar 6 tiros por minuto, enquanto mosquetes tradicionais conseguiam no máximo 3. Ferguson não estava apenas criando uma arma mais eficiente, ele estava revolucionando a engenharia de precisão. Seu rifle utilizava um sistema de carregamento pela culatra que eliminava a necessidade de empurrar projéteis pela boca do cano, um processo lento e perigoso usado há séculos. A precisão do rifle de Ferguson era extraordinária para a época. Ele podia acertar alvos a 200 metros de distância com consistência impressionante. Durante demonstrações públicas, Ferguson conseguia acertar moedas jogadas no ar e realizar tiros impossíveis para mosquetes convencionais. O exército britânico ficou tão impressionado que encomendou 100 rifles de Ferguson para uso em combate. Infelizmente, a complexidade da manufatura e os custos elevados impediram a produção em massa. Além disso, Ferguson morreu em batalha em 1780, levando consigo muitos segredos técnicos de sua invenção. Ferguson criou precisão mortal, mas a morte interrompeu sua própria precisão histórica. A sétima revelação mostra como os escoceses literalmente mudaram a forma como construímos o mundo moderno. John Loudon McAdam desenvolveu o sistema de pavimentação que leva seu nome em 1815. O processo de macadamização revolucionou completamente a construção de estradas e tornou possível o transporte terrestre eficiente. Antes de McAdam, as estradas eram irregulares, lamacentas e frequentemente intransitáveis durante chuvas. Viagens que hoje fazemos em horas demoravam dias ou semanas. O transporte de mercadorias era caro, lento e extremamente arriscado. McAdam observou que o problema fundamental das estradas tradicionais era a falta de drenagem adequada. A água acumulada destruía qualquer superfície de rolamento, criando buracos profundos e lama que prendia veículos por horas. Sua solução genial foi criar um sistema de camadas de pedras de tamanhos diferentes, começando com pedras grandes na base e terminando com pedras muito pequenas na superfície. Esta estrutura permitia a drenagem perfeita, enquanto criava uma superfície lisa e durável para os veículos. As primeiras estradas macadamizadas foram um sucesso absoluto. Carretas que antes ficavam presas na lama passaram a trafegar suavemente. Tempos de viagem diminuíram drasticamente. O custo de transporte de mercadorias despencou, tornando produtos mais baratos para consumidores finais. McAdam não construiu apenas estradas, construiu os caminhos da modernidade econômica. O oitavo fato vai revolucionar sua compreensão sobre como preservamos conhecimento. A Enciclopédia Moderna, essa compilação organizada de conhecimento humano que hoje consultamos digitalmente, foi criada pelos escoceses William Smellie, Andrew Bell e Colin MacFarquhar em 1768. A Enciclopédia Britânica não foi apenas um livro de referência, foi uma revolução na democratização do conhecimento. Pela primeira vez na história, informações que antes estavam dispersas em bibliotecas inacessíveis foram organizadas sistematicamente e disponibilizadas para o público geral. O projeto enfrentou desafios técnicos enormes. Os criadores precisaram desenvolver sistemas de classificação, métodos de verificação de informações e técnicas de impressão que permitissem produção em massa de volumes com qualidade consistente. A primeira edição da Enciclopédia Britânica teve 3 volumes e mais de 2.000 páginas. O sucesso foi imediato e transformador.
Pessoas comuns puderam acessar conhecimento sobre medicina, ciências, história e tecnologia que antes era privilégio exclusivo de estudiosos das universidades. Os escoceses transformaram conhecimento de privilégio aristocrático em direito democrático. A nona descoberta vai mostrar como um escocês salvou milhões de vidas através de uma observação aparentemente simples. Alexander Fleming descobriu a penicilina em 1928, mas sua descoberta foi resultado de uma combinação única de gênio científico e acidente fortuito. Fleming estava estudando bactérias em seu laboratório quando notou algo estranho. Uma de suas culturas bacterianas havia sido contaminada por fungo, e, curiosamente, as bactérias ao redor do fungo haviam morrido. A maioria dos cientistas teria descartado a cultura contaminada e começado novamente. Fleming teve a intuição de investigar mais profundamente. Ele isolou o fungo contaminante e descobriu que ele produzia uma substância que matava uma ampla variedade de bactérias perigosas. Esta substância, que ele chamou de penicilina, seria o primeiro antibiótico verdadeiro da história. Os testes iniciais mostraram resultados extraordinários. A penicilina conseguia eliminar infecções que antes eram sentenças de morte. Feridas que se tornavam gangrenosas podiam ser curadas. Doenças que matavam milhões de pessoas anualmente se tornaram tratáveis. A Segunda Guerra Mundial acelerou a produção em massa de penicilina. Milhões de soldados feridos foram salvos graças à descoberta de Fleming. Após a guerra, a penicilina se tornou disponível para uso civil, revolucionando completamente o tratamento médico mundial. Um acidente de laboratório se tornou a salvação planejada de toda a humanidade. O 10º segredo vai mudar sua percepção sobre entretenimento moderno. John Lodge Bayard não apenas inventou a televisão, ele também criou o primeiro sistema de televisão em cores do mundo em 1928. Sua visão futurística antecipou em décadas desenvolvimentos que consideramos recentes. Bayard percebeu que a televisão em preto e branco era apenas o primeiro passo de uma revolução visual muito maior. Ele começou experimentando com filtros coloridos e sistemas de sincronização complexos que permitiriam transmissão de imagens coloridas. Seu primeiro sistema de televisão colorida utilizava discos rotativos com filtros vermelho, verde e azul que giravam em sincronização perfeita com a transmissão. Era uma engenharia incrivelmente complexa para a época, exigindo precisão mecânica extraordinária. A primeira demonstração pública de televisão colorida de Bayard causou sensação absoluta. Os espectadores não acreditavam que estavam vendo imagens coloridas transmitidas através do ar. Para eles, aquilo era indistinguível de magia avançada. Infelizmente, a complexidade técnica e os custos proibitivos impediram a adoção comercial imediata da televisão colorida. Demorou décadas para que a tecnologia se desenvolvesse suficientemente para tornar a televisão colorida economicamente viável para consumidores normais. Bard pintou o futuro com cores que o mundo ainda não estava pronto para ver. A 11ª revelação mostra como os escoceses criaram uma das profissões mais respeitadas do mundo moderno. A contabilidade moderna, com seus sistemas de partidas dobradas e auditoria independente, foi formalizada pela Sociedade de Contadores de Edimburgo em 1853. Antes da profissionalização escocesa, a contabilidade era uma atividade informal praticada por comerciantes sem treinamento padronizado. Não existiam regras consistentes, métodos verificáveis ou padrões éticos que garantissem confiabilidade nas informações financeiras. Os contadores escoceses desenvolveram sistemas rigorosos de verificação de contas, métodos padronizados de registro de transações e códigos éticos que estabeleceram a base da profissão contábil moderna. Eles transformaram contabilidade de arte subjetiva em ciência objetiva. A credibilidade dos sistemas contábeis escoceses foi tão grande que empresas de todo o mundo começaram a contratar contadores treinados na Escócia. A marca Contador Escocês se tornou sinônimo de competência e honestidade em questões financeiras. Os escoceses transformaram números em confiança e criaram a linguagem universal dos negócios.
O 12º fato vai impressionar você com sua relevância para a segurança moderna. James Syme desenvolveu técnicas cirúrgicas de amputação que salvaram milhares de vidas durante epidemias de gangrena no século XIX. As técnicas tradicionais de amputação tinham taxas de mortalidade altíssimas devido a infecções e choque traumático. Syme desenvolveu métodos muito mais precisos e menos traumáticos, que preservavam máximo tecido saudável enquanto garantiam cicatrização adequada. Sua abordagem revolucionária enfatizava velocidade cirúrgica combinada com precisão anatômica. Syme conseguia realizar amputações complexas em poucos minutos, minimizando trauma e reduzindo drasticamente riscos de infecção. Os métodos de Syme se tornaram padrão mundial para cirurgias de amputação. Milhares de soldados feridos em guerras subsequentes foram salvos graças às técnicas desenvolvidas por este cirurgião escocês genial. Syme cortou membros doentes para salvar vidas inteiras. A 13ª descoberta revela como um escocês criou a base da comunicação de emergência moderna. David Edward Hughes inventou o microfone de carvão em 1878, tornando possível a transmissão clara de voz através de longas distâncias. Antes da invenção de Hughes, os sistemas de comunicação elétrica podiam transmitir sinais simples, mas não conseguiam reproduzir voz humana com qualidade suficiente para compreensão clara. Esta limitação impedia o desenvolvimento de sistemas de comunicação realmente práticos. Hughes descobriu que grânulos de carvão comprimidos entre placas metálicas podiam modular corrente elétrica de acordo com vibrações sonoras. Esta descoberta permitiu amplificação e transmissão de voz com fidelidade sem precedentes. O microfone de Hughes se tornou componente fundamental dos primeiros sistemas telefônicos comerciais. Sem esta invenção, o telefone de Alexander Graham Bell teria permanecido uma curiosidade científica sem aplicação prática. Hughes deu voz eletrônica à humanidade e conectou o mundo através do som. O 14º segredo mostra como os escoceses revolucionaram a agricultura mundial. Patrick Bell inventou a primeira ceifeira mecânica prática em 1826, mecanizando o processo de colheita que havia sido manual durante milênios. A ceifeira de Bell podia cortar grãos 10 vezes mais rápido que trabalhadores humanos, revolucionando completamente a produtividade agrícola. Esta máquina tornou possível cultivar áreas muito maiores com menos mão de obra. Sua invenção chegou no momento perfeito da história, quando populações urbanas crescentes demandavam mais alimentos, mas cada vez menos pessoas trabalhavam na agricultura. A ceifeira mecânica resolveu este dilema fundamental da modernização. Bell cortou grãos e plantou sementes da Revolução Agrícola Mundial. A 15ª e última revelação vai deixar você absolutamente impressionado com a profundidade do legado escocês. Hugh Miller, geólogo autodidata, descobriu evidências fósseis que revolucionaram nossa compreensão sobre evolução e idade da Terra. Miller encontrou fósseis em rochas escocesas que provavam definitivamente que a Terra era muito mais antiga do que teorias religiosas sugeriam. Suas descobertas forneceram evidências científicas cruciais para teorias evolutivas que estavam sendo desenvolvidas na época. Seus achados paleontológicos mostraram progressões claras de formas de vida simples para complexas ao longo de períodos geológicos imensos. Estas evidências ajudaram a estabelecer fundamentos científicos da biologia evolutiva moderna. Miller desenterrou o passado para iluminar o futuro do conhecimento humano. Chegamos ao final desta jornada extraordinária pelas contribuições escocesas que moldaram nosso mundo. 15 descobertas que transformaram medicina, tecnologia, comunicação, transporte e conhecimento humano de formas que ainda hoje impactam bilhões de vidas diariamente. O que torna essas histórias verdadeiramente inspiradoras é perceber que por trás de cada inovação revolucionária havia pessoas comuns enfrentando problemas reais com determinação extraordinária. Eles não tinham recursos ilimitados, tecnologias avançadas ou equipes gigantescas. Tinham curiosidade, persistência e coragem de desafiar verdades estabelecidas.
Estas descobertas nos ensinam que inovação verdadeira não vem de seguir fórmulas estabelecidas, mas de observar cuidadosamente o mundo ao nosso redor e perguntar constantemente se existe uma forma melhor de fazer as coisas. Os inventores escoceses eram mestres em transformar problemas aparentemente impossíveis em oportunidades revolucionárias. A Escócia nos mostra que grandeza não é determinada pelo tamanho de um país ou pelos recursos disponíveis, mas pela qualidade das mentes que se dedicam a resolver problemas humanos fundamentais. Uma nação pequena conseguiu impactar toda a civilização porque seus filhos sonharam grande e trabalharam incansavelmente para transformar sonhos em realidade. O verdadeiro legado escocês não são as invenções que criaram, mas a prova viva de que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode mudar o mundo se tiver coragem suficiente para tentar. Se estas revelações tocaram seu coração e expandiram sua mente, deixe um valeu demais nos comentários. Seu apoio é essencial para continuarmos descobrindo e compartilhando histórias que mostram o melhor da humanidade. O apoio financeiro também é fundamental para manter este canal funcionando e trazendo conteúdos de qualidade que realmente fazem diferença na vida das pessoas. A genialidade escocesa nos lembra que cada problema é uma porta disfarçada para um futuro melhor, e cada sonho impossível pode se tornar a próxima revolução que transformará a vida de toda a humanidade.